Êxodo 20, 12. Acho que nós nem precisamos mais ler o versículo, nós já sabemos de cor. Vamos dizê-lo? Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Efésios 6, de 1 a 3. Essa é a interpretação do Novo Testamento a respeito do mandamento lá no Antigo Testamento. O que nos faz ver, mais uma vez, que o mandamento, nenhum deles, inclusive o de honrar pai e mãe, caducou. Ele continua de pé, ele continua firme e continua a nossa necessidade de observá-lo e de obedecer o mandamento do Senhor. Então Paulo, aplicando a redenção de maneira prática na vida dos crentes, ele fala aos filhos. Efésios 6, de 1 a 3. Vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós gastamos um tempo aqui falando aos pais especificamente, porque a obediência dos filhos a este mandamento e aos pais depende dos pais ensiná-los a respeito de obediência, de honra e tudo mais. Infelizmente, para nós pais, crianças não nascem com um firmware dizendo o que elas devem fazer, honrando pai e mãe e tudo mais. Elas nascem precisando aprender e com uma disposição no coração que é desfavorável. É uma inclinação contrária a Deus e contra tudo aquilo que Deus quer e requer de cada um dos homens. Então, acho que já está claro qual é o papel dos pais. E eu quero começar este sermão apelando aos corações dos filhos. Porque vocês que estiveram aqui nesses domingos e ouviram os sermões a respeito de como os pais devem se portar com os seus filhos, devem ter visto a grandeza desse ministério, devem ter visto a dificuldade em termos de cobranças, em termos de responsabilidades que um pai e uma mãe têm. Vocês devem ter entendido, porque ouviram deste púlpito, que o Senhor Deus tem um ministério para os seus pais e que Ele cobrará seus pais a respeito de vocês, que são filhos deles. Então, o meu apelo ao coração de vocês é que vocês ouçam esse sermão, a instrução da palavra de Deus, e pensem o quanto os seus pais têm que labutar para criar vocês no Senhor, e que isso faça com que vocês se tornem mais sensíveis ainda à instrução da palavra de Deus, que diz que vocês, como filhos de Deus e filhos de seus pais, devem honrá-los no Senhor, devem obedecê-los no Senhor. Então, você tem no seu boletim um esboço sobre isso, ainda que o sermão hoje fale especificamente aos filhos, os pais devem manter os ouvidos atentos, porque a minha intenção nesse sermão é criar um tipo de conversa que você pode ter com o seu filho, quando ele for rebelde, quando ele se tornar um filho que desonra o pai, em atitudes, em alguns gestos, você pode se remeter a esse sermão. Claro que você não vai decorar ponto a ponto, mas aqui há princípios que você, como pai, pode falar ao coração do seu filho, cumprindo aquilo que Paulo chama de ademoestação. Ensinar o filho falando ao seu coração. Quando eu falei com os pais, eu disse que os pais precisam saber de algumas coisas, e da mesma forma como os pais, os filhos, para olhar para esse mandamento de forma a desejar cumpri-los, por saber a importância dele, cumpri-lo, por saber a importância dele, devem saber algumas coisas. Os filhos precisam saber algumas verdades, alguns princípios bíblicos que vão favorecer o entendimento. E certamente, se o Espírito Santo tocar o seu coração, você se quebrantará diante de Deus para cumprir esse mandamento, se ainda não tem feito. Então, a primeira coisa, os filhos precisam saber que Deus está acima de seus pais.
Os filhos precisam saber que Deus está acima de seus pais. O mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. De quem é esse mandamento? Procede de quem? De Deus. Não é isso? Esse mandamento não foi inventado por nenhum pai terreno. Esse mandamento não é uma criação dos pais. Este mandamento tem uma ordem direta de Deus. A questão do quinto mandamento não é apenas uma questão que envolve pais e filhos. Envolve pais e Deus, e filhos e Deus. Acima dos seus pais está o Senhor nosso Deus. E você que é um filho crente, um cristão, deve entender que desonrar o pai, não obedecer o mandamento, não é uma desobediência que se faz contra os pais, em primeiro lugar, de forma nenhuma. Essa é uma desobediência ao próprio Deus. É Deus que estabeleceu que eu, como filho, devo honrar meu pai e a minha mãe. Então guarde essa verdade. Acima dos seus pais está Deus. Quando você desobedece seus pais, você desobedece a Deus. Todo pecado, ele é primeiramente contra Deus. O mandamento procede de Deus e não de nossos pais. É Deus quem nos ordena a honrarmos pai e mãe. Portanto, honrar pai e mãe é, antes de tudo, honrar a Deus. E disso aqui nós podemos tirar duas conclusões, pelo menos, duas aplicações. Dessa primeira verdade, que Deus está acima dos meus pais. A primeira coisa, um filho desobediente não pode, sinceramente, adorar a Deus. Um filho desobediente não pode, sinceramente, adorar a Deus. O que significa é que você, como filho, pode fazer parte de uma igreja, você pode vir dominicalmente aqui, prestar culto, cantar entusiasticamente, oferecer ofertas, você pode ter ministérios, mas se você não honra seu pai e sua mãe, a sua adoração é nula. Ela simplesmente não existe. Ela é uma adoração que provoca a ira de Deus, pois é hipócrita. Uma vez que você tem desonrado o próprio Deus, você não tem adorado a Deus com a sua obediência, com a sua honra aos seus pais. Se nós fôssemos bem criteriosos mesmos, e não fôssemos tão moralistas, no sentido de disciplinar só pecados sexuais, filhos que não honram pai e mãe deveriam ser disciplinados na igreja. Eles deveriam receber as sanções, porque estão pecando gravemente contra Deus. Não há adoração quando nós não obedecemos o nosso pai, quando nós não honramos pai e mãe, uma vez que o mandamento procede do Senhor, e a desonra ao pai e à mãe é desonra a Deus. A segunda coisa que nós podemos concluir daqui, de que filhos precisam saber que Deus está acima de seus pais. A vontade de Deus nunca, observe isso, a vontade de Deus nunca me colocará em uma situação em que eu tenha que desonrar meus pais. A não ser que eu ou os meus pais estejam pecando. A vontade de Deus nunca me colocará em uma situação em que eu deva desonrar os meus pais. A não ser que os meus pais estejam pecando, mandando eu fazer algo que é contrário a Deus, ou que eu esteja pecando, pensando que é vontade de Deus aquilo que não é vontade de Deus. Então, muitos filhos, eles se abrigam na vontade de Deus para desonrar seus pais. Eu posso dar vários exemplos aqui. Eu posso dar exemplo de um evento que você acha bom e você fala, é de Deus, ou é mais de Deus, né? Sei lá.
e seu pai fala, meu filho, você não vai, eu não concordo com aquele evento, ele não é bom para você, ele não é edificante, você não deve ir, mas é de Deus, é a vontade de Deus, eu sinto em meu coração. Você deseja tanto que você acha que é a vontade de Deus. E você fala, bom, eu não vou desobedecer a Deus, eu vou desobedecer ao meu pai. Isso não acontece. Porque foi Deus quem disse que você deve honrar seu pai e a sua mãe. E ele não vai contrariar a sua própria palavra. Ou então você arruma um namoradinho, uma namoradinha. Ele está provocando o seu desvio. Ele não é uma pessoa de caráter. Ele não é um cristão, por exemplo. Seu pai diz, meu filho, minha filha, você não pode namorar com essa pessoa. Mas, pai, foi Deus quem botou ele na minha vida. Se Deus não quisesse, ele não teria aparecido. Eu não posso agora dizer não para Deus. Você pode dizer não para esse Deus que você criou. Porque Deus, o Deus da Bíblia, nunca colocará você em uma situação onde você terá que desonrar seu pai e a sua mãe. Se seu pai e sua mãe são cristãos sinceros, que buscam obedecer a Deus, eles nunca vão pedir nada para que você faça que não seja coerente com a vontade de Deus. Certamente, se você, vou dar um exemplo aqui, abrir Lucas 14, 26, não precisa abrir, eu vou citar o texto. Lucas 14, 26 diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você fala, viu? Deus falou aqui na Bíblia. Há circunstâncias que eu tenho que aborrecer o meu pai e minha mãe. Verdade. Para seguir a Cristo, para tomar a sua cruz, para negar a si mesmo, se for necessário você abandonar o seu pai e a sua mãe, ok, vá em frente. Porque Deus é nesse caso, né? Nesse caso, é uma relação entre você e Deus. E se seu pai tenta lhe impedir disso, justamente ele está errado. Quando seu pai e sua mãe se colocam numa situação de ser Deus, aí você não pode segui-lo de forma alguma. Mas, da forma como Deus colocou as coisas, se você tem pais crentes que andam segundo a palavra de Deus, o Senhor nunca, jamais, fará com que você tenha que ir de encontro aos seus pais para obedecê-lo, a não ser que eles estejam pecando. Essa é uma consequência de nós entendermos que Deus está acima dos meus pais. E é por isso que eu honro os meus pais, porque Deus me mandou honrar meu pai e minha mãe. A segunda coisa, seus pais representam Deus em sua família. Guarde isso em sua mente, seus pais representam Deus em sua família. Deus delegou a eles a tarefa de criá-los. O mesmo texto de Efésios 1, 2 e 3 que nós lemos, no versículo 4, é direcionado aos pais. Pais, criem seus filhos no Senhor. Deuteronômio 6, as palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos. Então, nós observamos na palavra de Deus que a vida de um filho está nas mãos dos pais. A vida do filho ela deve estar em submissão aos pais, porque os pais receberam de Deus a ordem de criá-los. Então, meus queridos irmãos, você jovem, entenda que o seu pai tem responsabilidades, nós vimos todas elas aqui, tem responsabilidades diante de Deus. Seus pais, eles foram os delegados de Deus para cuidar da sua vida. E é por isso que eles têm autoridade. É por isso que eles têm o poder dado por Deus de dizer não para você, de dizer sim para você, de colocar limites na sua vida. E se você for uma pessoa prudente, compreender isso, vai saber que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da graça, o bondoso Deus, Ele não lhe deu pais de uma forma sarcástica para fazer você sofrer. Pelo contrário, os pais que Deus nos dá são instrumentos dele para o cuidado de nossas vidas. É prudente, então, que filhos se submetam aos seus pais em honra, porque os pais representam Deus em nossa casa. Eles são os sacerdotes da casa. Eles são os profetas da casa.
eles devem ser respeitados como representantes de Deus. Disso ainda ocorre uma outra coisa. Pais são mordomos de Deus. O Salmo 127, 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Na versão internacional diz que os filhos são uma coisa que Deus dá aos pais. A quem pertencem os filhos? A Deus. Você, filho, foi um presente que Deus deu aos seus pais. Um bem preciosíssimo. A herança do Senhor, Deus tirou do seu tesouro e lhe deu para o seu pai e para a sua mãe. Você não pertence a ele. Eles não podem fazer com você o que quiserem. Eles são mordomos de Deus. Eles são responsáveis por você. Eles são responsáveis por administrar esse bem precioso que é a sua vida. Significa que um dia o Senhor irá chamá-los para prestar conta a respeito da sua vida. Porque eles são mordomos. Lembre da parábola dos talentos. O dono da fazenda, o dono da casa, distribuiu talentos e partiu para viajar. Ele delegou aos seus mordomos que administrassem os seus bens. E segundo a capacidade de cada um, ele saiu distribuindo as coisas. Cada um fez como achou melhor. Essa não é a questão. O ponto principal é que o dono da casa voltou. E pediu o acerto de contas. Você, o que você fez com o que eu lhe dei? E você, o que você fez com o que eu lhe dei? Filhos, seus pais um dia irão comparecer diante do Senhor. E o Senhor irá perguntar para eles: o que você fez com os seus filhos? O que você fez com eles? Você os educou no Senhor, você cuidou deles, você nutriu física, espiritual, emocional, psicologicamente. Mas o que você precisa saber é que seus pais têm responsabilidades diante de Deus. Os seus pais são servos de Deus, eles não são seus servos. Há uma grande dificuldade dos filhos compreenderem isso. Porque eles insistem que os pais façam a vontade deles. Se você é um jovem cristão que compreende a responsabilidade do seu pai diante de Deus, nunca o constranja ou o obrigue a fazer a sua vontade, mas se alegre no fato de que ele está sendo fiel e cumprindo a vontade de Deus, inclusive no cuidado que ele tem com você. Significa que Deus, por meio dos seus pais, irá providenciar para a sua vida tudo o que você precisa. O que isso gera? Gratidão a Deus. Porque Deus providenciou pais cristãos, pais que honram a Deus e estão cuidando de mim. Não há coisa melhor, meus irmãos. Eu ouço sermões de alguns homens que eu admiro. E eu admiro não apenas a forma como eles pregam, mas eu admiro o testemunho, a vida de piedade que eles têm, porque é a vida que eu quero ter. E quando eles contam suas histórias, há uma coisa em comum. O que será? Seus pais. Tem um homem, Joel Bick, talvez seja uma das mentes piedosas e eruditas maiores hoje, na minha opinião. Doutor em várias coisas, teólogo profundíssimo, piedoso. Aí ele fala da sua vida e ele diz que tudo começa, todo o mérito disso está no fato de que seus pais faziam culto doméstico com eles. Não foi a academia, não foi o seminário, não foram os livros, foram seus pais. Homens e mulheres piedosos, que honraram o Senhor, que serviram como mordomo na vida deles. Muitos filhos não compreendem isso. Muitos filhos querem que os pais sirvam a eles mesmos e não a Deus. Mas compreenda uma coisa, seus pais, eles não são
servos seus, eles são servos de Deus. E que bom que é assim. Seja grato a Deus porque Ele providenciou esses servos. Seja grato a seus pais porque eles estão sendo fiéis em obedecer a Deus quando estão lhe educando, eles estão lhe criando no Senhor. E ore por eles, para que eles sejam realmente fiéis. Então, seus pais são representantes de Deus na sua casa. Por isso, eles devem ser honrados. Outra coisa que você, filho, precisa saber é o que Deus quer dizer com honra. O que Deus quer dizer com honra. O mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. O que é honrar pai e mãe? Como é que se obedece esse mandamento? Há 3 coisas que estão dentro disto de honrar pai e mãe. A primeira coisa, reverência ou respeito. Profundo respeito por nossos pais. Profunda consideração pelas pessoas deles, pelo nome deles, pelo caráter deles. Sabe, queridos, isso é uma coisa que sempre irá nos acompanhar. Mesmo para aqueles que hoje não têm pai e mãe, eles já estão mortos. Muitos que têm pais mortos acham que estão livres do mandamento, honrar pai e mãe. Nós nunca estamos livres desse mandamento. O que eu faço hoje repercute na reputação de minha mãe que está morta, por exemplo. Repercute na história dela. Se hoje eu faço coisas que ela me instruiu não fazer no Senhor, eu estou desonrando ela e a sua memória. Respeito. E respeito é uma coisa que tem faltado de fato, e eu preciso assumir que muito do que falta de respeito hoje é culpa dos próprios pais. Pais que não têm se dado respeito. Pais que não entendem a sua posição, que não sabem se colocar como o que são de fato. Pais. Muitos pais querem ser amigos, mas ser pai é melhor do que ser amigo. E se nós identificamos o amigo melhor do que o pai, há alguma coisa errada na minha paternidade ou na minha maternidade. Respeito. Saber como se portar na frente. Ainda que seja passando de moda, lá em casa nós não usamos as nossas filhas pedir bênção a nós a abençoamos sem que elas nos peçam. Ainda que seja um símbolo de um tempo, eu lembro como isso provocava em nós o respeito. Saber diante de quem nós estávamos, dos nossos pais, dos nossos avós. Nós não falávamos tudo diante deles, não por medo, mas por honra, por respeito. Mudávamos até a forma de falar, de nos portarmos na mesa, a forma de nos vestirmos, de nos dirigirmos a eles. É certo que todo excesso de formalidade é prejudicial, mas também o abandono completo é prejudicial. Nós precisamos respeitar os nossos pais profundamente, não apenas no comportamento, mas em nossos corações. Porque essa é uma grande chave. Muitos filhos, eles têm um comportamento na frente dos pais e outro comportamento longe dos pais. Quando você sabe que está fazendo alguma coisa que os seus pais não aprovam, mas que eles nunca vão saber, porque você não está na presença deles, você está faltando o respeito com eles. Você não está honrando seu pai e sua mãe, ainda que eles nunca saibam, mas Deus sabe. Honrar pai e mãe significa respeitá-los profundamente em sua presença ou fora dela. Levítico 9:3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Mateus 15:4. Mateus 15:4 diz: porque Deus ordenou, palavras de Jesus agora,
honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido com morte. Respeito. A segunda coisa, obediência. Honrar pai e mãe significa respeito e obediência. Fazer o que eles mandam. Cumprir as suas regras. Submeter-se à vontade deles. Logicamente, se essa vontade estiver no Senhor. Logicamente, se essa vontade for reflexo da vontade de Deus expressa em sua palavra. Mas isso é que é obediência. Filhos, parece radical o que vou dizer agora, mas não é. É bíblico. As ordens de um pai fiel a Deus não devem ser questionadas. Não devem ser proteladas. Não devem ser adiadas. Tampouco esta obediência deve se cumprir com pesar no coração. Não é uma simples questão de cumprir uma regra. É uma questão de encontrar prazer em obedecer o pai e a mãe. Porque você sabe, tudo isso que eu já disse para vocês, que eles são representantes de Deus, que eles estão submissos a Deus, assim como você. Então, muitos filhos, eles até obedecem, mas quando querem. Isso não é obediência. Isso é você fazer quando você acha que deve fazer. Ou quando concordam. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu quero isso? Por que o senhor quer isso? Por que a senhora quer isso? Isso não é bíblico. A Bíblia não está dizendo, obedeça se você concordar com seu pai e sua mãe. A Bíblia está dizendo simplesmente, obedeça seu pai e sua mãe. A menos que eles não sejam fiéis a Deus. Caso contrário, você não precisa concordar para obedecer, simplesmente obedeça. Qualquer coisa fora disso é insubmissão. Qualquer coisa fora disso não reflete a vontade de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz, Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Colossenses 3:20, Paulo fala, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, ou é agradável a Deus que você obedeça a seus pais. Lucas 2:51. E desceu, falando da história de Jesus, Lucas 2:51 diz o seguinte, e desceu com eles para Nazaré, Jesus com seus pais. Olha o dado, olha aquilo que nós precisamos ver na vida do próprio Redentor. E era-lhes submisso. Submisso a quem? Jesus era submisso aos seus pais terrenos. Ele obedecia às suas ordens. O Senhor dos senhores, na sua natureza humana, se submetia aos seus pais. Honrar pai e mãe é obedecê-los, cumprir as suas ordens, seguir as suas regras, atender às suas instruções e ter prazer nisso. Reverência, obediência e a última coisa, gratidão e amor. Quando nós falamos sobre os pais aqui, eu falei que tudo começa com amor. Os pais precisam amar seus filhos. E os filhos precisam amar de volta. Não há amor. Grave bem isso. Não há amor quando há desobediência. Não há amor quando há desonra. Não há. O amor não é mero sentimento. Além de ser um sentimento, ele é a dedicação a alguém em atitudes. Isso acontece muito lá em casa. Quer dizer, está acontecendo menos agora. Eu pedia uma coisa
e não era obedecido. Me chegavam com outra coisa. Papai, aqui que eu fiz para você. Eu, filha, não foi isso que eu pedi. Eu pedi outra coisa. Aí você fala, mas foi um gesto de amor. Ela fez. Não, não foi. O gesto de amor é a obediência. Filhos mostram amor aos seus pais quando obedecem seus pais, quando honram seus pais. Filhos mostram gratidão, reconhecimento do trabalho dos seus pais, de tudo que eles têm feito, quando se submetem a ele. Este é o meio bíblico de amar e honrar pai e mãe. Não invente outra forma. Se você ama seu pai e sua mãe, você precisa obedecê-lo. Então, honrar pai e mãe é amá-los, cuidar deles, ser voluntário em casa. Se eles estiverem velhinhos, acolhê-los, ampará-los, assisti-los, sustentá-los, nunca, jamais abandoná-los. Você já deu as costas para o seu pai quando ele falava? Você já fingiu ouvir quando ele estava falando? Isso não é amor. Isso não é honrar pai e mãe. Filhos, de forma muito prática, você que fica em casa, você estuda e depois está em casa, você consegue compreender a dimensão de trabalho, atribuições, responsabilidades que o seu pai e sua mãe têm, certo? Você consegue compreender o quanto seus pais estão atribulados com as suas tarefas. Não é bem assim? Aí eu pergunto, se você tem gratidão e amor por eles, é necessário, por exemplo, que a mãe precise pedir a uma filha ou um filho para lavar a louça? Se isso é uma necessidade da casa? Isso não é uma ordem que precisa ser dada. E se for dada, tem que ser obedecida com alegria. Jogar o lixo fora. Para uma mulher que tem tantas atividades, para um pai que passa o tempo todo na rua, é necessário um filho que percebe que tem que todo dia, ou pelo menos 2 vezes na semana, botar o lixo para fora e esperar receber a ordem? É justo você se sentar no sofá, assistindo a sua série favorita, enquanto seus pais estão o tempo todo se desdobrando para lhe dar o melhor, enquanto você simplesmente cruza os braços e diz, isso não é para mim? Isso não é amor, isso não é gratidão, isso é um abuso. Quando nós honramos pai e mãe, nós também compreendemos que eles têm necessidades. Têm necessidade de estar só, têm necessidade de ajuda, têm necessidade de carinho, têm necessidade de que um dia você assuma a cozinha e cozinhe para eles. Isso é honrar pai e mãe. É amar com gratidão. É isso que Deus quer que nós façamos. Reverência, respeito, obediência e amor com gratidão. Isso é honrar pai e mãe. É assim que se cumpre o mandamento. Mas, chegamos a um outro ponto que você precisa também entender. É difícil obedecer pai e mãe, ou não é? Na verdade, é difícil obedecer qualquer pessoa, né? A melhor coisa do mundo é ser dono do próprio nariz. Todo mundo quer ser independente. Todo mundo quer ser absoluto. Eu vou a São Paulo de vez em quando e eu fico realmente besta com aquilo. Um monte de adolescente, 17, 18 anos, entram na faculdade, saem das suas cidades do interior de São Paulo e vão morar sozinhos. E eles se esquecem que tem pai. Eles bebem além da conta, eles têm vida promíscua, eles vivem os horários todos tronchos, não cumprem suas responsabilidades, porque agora eles são livres. Eles são universitários, moram sozinhos, ainda que bancados pelos pais. Esse é o desejo que todos nós queremos ter. Eu quero chegar ao dia que eu vou poder sair de casa e ter a minha própria vida. Engano.
tolo engano. Por que é difícil se submeter ao pai e à mãe? Você sabe a resposta. Por que é? Eu tenho que ouvir de vez em quando minhas filhas falarem para mim: pai, é tão difícil. E eu insisto com elas, eu aconselho, eu falo, e elas dizem: pai, é difícil, pai. Não é que elas não queiram, não é porque elas escolheram ser rebeldes apenas, mas é porque realmente é difícil. E por que é difícil? Por causa do coração. Por causa da dureza do coração. E aqui vai um alerta para você que é filho: toda vez que você encontrar resistência injusta para obedecer seu pai e sua mãe, saiba, isso é uma evidência de que você está com o coração endurecido por causa do pecado. Porque essa é a questão. Não é uma questão de educação, não é uma questão de índole, não é uma questão de personalidade. Filhos não são desobedientes por causa dessas coisas. Filhos são desobedientes por causa do coração deles. Por causa do seu coração. Que acha que você é o centro, que você deve ser servido, que você é sábio aos seus próprios olhos, que você já viu tudo, sabe tudo, pode determinar tudo em sua vida. O problema está no seu coração. Jesus Cristo ensinou a seguinte coisa: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Toda desobediência a pai e mãe, toda desonra a pai e mãe tem uma origem: o coração endurecido. Já parou para pensar que o seu problema de honrar pai e mãe não é um problema físico? Não é um problema cultural, é um problema espiritual. Você não está se submetendo a Deus. O seu coração continua endurecido pelo pecado, talvez escravizado por ele, e é simplesmente por isso que você não consegue honrar seu pai e a sua mãe. Abra sua Bíblia em Provérbios 23, 19. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Filhos, seus pais cristãos, eles estão lutando pelo coração de vocês. Eles não querem apenas que vocês sejam bem comportados, que vocês sejam bem educados, que saibam falar diversas línguas, que dominem todas as matérias que são lhe oferecidas. O seu pai quer que o seu coração esteja no Senhor. Esse é o objetivo da criação de filhos. E é isso que seus pais estão intentando com vocês. Eles estão guerreando pelo coração de vocês. E como seria bom se você compreendesse isso e ao invés de ser o inimigo do seu pai e da sua mãe, se juntasse a ele por essa guerra. Porque essa guerra é sua também. Porque no seu coração há uma guerra espiritual entre o novo homem que Deus criou e aquele velho homem, que não se submete a nada e nem a ninguém. Você deve se juntar aos seus pais, ouvindo os seus conselhos, sendo sábio, seguindo suas orientações, ainda que você não compreenda. Eles são os instrumentos de Deus para a sua vida, para lhe redimir. Então aceite isso e lute com eles, pelo seu próprio coração. Porque ele está comprometido. Ele é corrupto. Ele é degenerado, ele precisa de restauração. Sabe quais são as consequências de você honrar ou não seus pais? Bom, filhos que honram os pais, vocês já sabem. Há uma promessa. Paulo diz: para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, porque isso é grato a Deus. Você agrada ao Senhor. Você tem bênçãos reservadas para filhos que obedecem seus pais. Se você lembrar do gráfico que eu mostrei alguns domingos atrás, você vai entender o que eu estou dizendo melhor ainda. Mas, da mesma forma que há promessas para filhos obedientes, filhos que honram seus pais, há também ameaças e maldições para filhos que desonram seus pais. E esse é o perigo de você se entregar ao seu próprio coração.
Esse é o perigo de você não lutar para que o seu coração seja do Senhor, por meio da obediência aos seus pais. Há um grande perigo. Abra sua Bíblia. Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, 18 a 21. Deuteronômio 21, 18 a 21. Você não precisa ler, eu só quero que você preste atenção no que eu vou ler agora. Vamos pensar da seguinte forma. Há alguns mandamentos, né, são 10, e há alguns mandamentos que nós achamos que são mais graves que outros. Por exemplo, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Qual é o 6º mandamento, você sabe? Não matarás. Muito bem. O 7º, não adulterarás. O 8º mandamento, não furtarás. O 9º, não darás falso testemunho do teu próximo. E o 10º é não cobiçarás. Vamos fazer uma escala aí. Qual desses mandamentos você acha que é o mais grave? Todos eles são pecados, mas qual deles você acha que é mais grave? Qual deveria receber a maior pena? Não matarás. Qual mais? Se você está julgando um filho desobediente e um assassino, se você fosse o juiz, você daria a pena maior para quem? Para o assassino? Para um ladrão e um filho desobediente? Vamos ver a palavra de Deus. Deuteronômio 21, 18 a 21. Observe. Se alguém tiver um filho, contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, ou seja, é um filho que recebeu instrução, mas não ouve. Foi disciplinado com vara, mas continua rebelde. Quanto mais, né? Seu pai, versículo 19, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal no meio de ti. Todo Israel ouvirá isso e temerá. A pena para um filho rebelde e contumaz, que não ouve a voz do seu pai, ainda que disciplinado, era a mesma pena para o homicídio, a mesma pena para o adultério, a mesma pena para o falso testemunho, a mesma pena para qualquer outros mandamentos que você possa julgar mais grave. Por que isso tinha que ser feito? Aos olhos de Deus, este mal tinha que ser eliminado de Israel. Que mal? Aquele homem? Não. O mal da desonra dos pais. O crime, ele é exemplarmente punido para desencorajar outros a fazerem o mesmo. Serem filhos desobedientes aos seus pais. Graças a Deus não estamos no tempo da lei. Eu não queria receber aqui ninguém falando: pastor, esse meu filho, tal, tal e tal, lá vai eu procurar um paralelepípedo para... Não queria fazer isso, de forma nenhuma. Contudo, meus irmãos, as coisas são muito mais graves hoje. Muito mais graves. Porque, veja, o princípio do mandamento. O princípio do mandamento é que quando eu peco contra meu pai, eu peco contra Deus. Se eu sou um filho rebelde, contumaz, ainda que disciplinado, instruído, eu continuo a desobedecer, eu estou dizendo que eu estou continuando a desobedecer ao próprio Deus. Eu estou sendo rebelde em primeiro lugar a Deus e estou continuando nisso, até o fim da minha vida.
E aí eu não vou ser levado às portas da cidade. Eu comparecerei em juízo diante de Deus. E se eu não me arrepender, se eu não encontrar em Cristo abrigo e salvação, se eu morrer desta forma, eu terei que pagar por esse pecado. E esse pecado, como todos os outros, tem uma única condenação: a morte eterna. Sim, pessoas vão para o inferno porque são desobedientes e rebeldes aos seus pais. Que besteira, né? Aos seus olhos, aos olhos de Deus, não. Por isso, pais, atentem. A questão de obediência e de ensinar aos seus filhos sobre obediência é uma questão que implica vida e morte. Vida e morte no campo espiritual. Filhos, as consequências da rebeldia são graves demais para você. Vamos para o bom caminho, vamos encontrar a solução para esse problema, porque é o melhor. Como ser um filho que honra seus pais? Você já sabe de tudo aquilo por que honrar, qual a dificuldade. Agora, como ser um filho que honra seus pais? Primeira coisa, são duas apenas. Observe o modelo. Observe o modelo. Mateus 3,17. Abra sua Bíblia aí. Olha que texto maravilhoso. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Coisa extraordinária isso aqui. Deus fala a respeito do filho, o pai falando a respeito do filho. Meu filho, aqui está meu filho. Ele me dá alegria. Ele é o meu prazer. Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Sabe, queridos, o objetivo todo de Deus dar filhos, o objetivo todo não, mas um dos objetivos dos filhos na vida dos pais é provocar neles prazer. Um prazer que é coerente com o prazer que se dá a Deus. Veja a sua Bíblia aí, ó. Provérbios 23, 24, diz assim: Grandemente se regozijará o pai dos justos, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Salmo 127, 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado é o homem que tem filhos, feliz é o homem que tem muitos filhos. Filhos alegram, um filho sábio alegra o pai se regozija em um filho justo. E Jesus Cristo é quem encerra tudo isso, porque Deus olha para o filho e fala: Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. É gratificante ser pai. É gratificante. Mas eu seria um hipócrita completo, ou como é que fala? Demagogo, né? Seria uma demagogia eu dizer que todo o tempo é um prazer danado estar com meus filhos. Não, estar com eles não, mas criá-los. Tem momentos que é extremamente frustrante. Graças a Deus, e espero que isso nunca aconteça, nunca me arrependi de ter nenhum deles. Pelo contrário, sou extremamente grato a Deus, mas tem dias que é frustrante demais. Tem dias que meus filhos me provocam raiva. Outras vezes eles me decepcionam. E eu também faço isso com eles. Ou por alguma coisa em mim, ou por alguma coisa neles.
Nem sempre eu posso dizer, que prazer. Nem sempre eu posso dizer isso. Porque eles não são perfeitos. E eu tenho a consciência disso. O coração deles está comprometido assim como o meu coração. Eu tenho consciência disso. Ainda que eles queiram, assim como eu quero ser perfeito, eles não conseguem. Eles tentam muitas vezes, mas eles sempre vão me frustrar. Eu nunca poderei dizer da forma como Deus disse a respeito de Jesus: eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É por isso que eu estou dizendo para você, filho, observe o modelo. O modelo é Cristo. O que filhos têm que ser para os seus pais? Prazer. Eu tenho que dar prazer aos meus pais. Eu tenho que ser a alegria deles. Eu tenho que ser assim. E eu tenho que me esforçar para isso, não idolatrando-os, mas honrando a Deus. E se eu honrar a Deus, eu serei a alegria dos meus pais. Porque eu vou obedecê-los, eu vou ajudá-los, eu vou amá-los, eu vou respeitá-los. Eles estarão alegres em mim, além da conta. Os pais já se alegram com tão pouco. Imagine se você se esforçar para ser um filho que imita Cristo na sua relação com seus pais. Observe o modelo. Em Lucas 22:51, nós lemos o texto aqui. E desceu com eles para Jerusalém. Jesus desceu com seus pais para Nazaré, melhor dizendo, e era-lhes submisso, não apenas ao Pai Celestial, mas aos seus pais terrenos. Jesus era um filho que dava prazer. Como pastor, irmãos, eu já ouvi muitas histórias. E não há nada mais triste. De fato, não estou usando uma ilustração para o sermão, não. Não há nada mais triste do que ouvir uma mãe lamentando por seus filhos. Não existe nada mais triste do que ouvir um pai dedicado lamentando pelos seus filhos. Não existe nada mais triste. Porque se alguém não consegue honrar pai e mãe, vai honrar quem? Quem? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Final do ano passado, nós fomos aqui abalados, em especial alguns jovens da igreja, com a morte de uma amiga querida, Evelyn. Ela morreu depois de sofrer um acidente. Um acidente causado no seu início por uma única coisa: desonra a pai e mãe, desonra a autoridade, desonra a tudo que é regra. O rapaz quebrou todas as regras a respeito do seu estado físico, mental, porque bebeu além da conta. Não respeitou essa regra. Não respeitou as regras de trânsito. Andava com o carro de forma irregular. Os seus pais não queriam que ele fizesse isso. Certamente desonrou seus pais também. Desonrou o direito à vida. Desonrou os limites do outro. Entenda como um pai e uma mãe podem sofrer com filhos que são rebeldes. No que acabou tudo isso? Em um acidente trágico, em uma perda irreparável, fruto de um coração que não honra pai e mãe. Imagine a dor desta mãe, não da de Evelyn apenas, mas da mãe desse filho. Por mais que ela queira acobertar, não sei como é que é, mas certamente ela sofre com isso. Seu pai da mesma forma. Ninguém cria um filho para que ele acabe fazendo uma coisa dessas. Não é interessante como nós podemos ter a nossa vida amargurada por causa de filhos que não honram pai e mãe? Podemos passar vergonhas, tristezas profundas por causa dessas coisas. Certamente você, eu tenho certeza disso, você que é filho, não quer provocar isso no seu pai e na sua mãe. E só uma única forma de você garantir que não fará isso: imite a Cristo.
observe o modelo e então imite a Cristo. E eu quero encerrar justamente com isso. Imite a Cristo. Siga o modelo do Filho de Deus. Mateus 26, 39. Abra sua Bíblia aí. Mateus 26, 39. Observe o que está escrito. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Certamente há algumas coisas que você não concorda com seus pais. Na maneira como ele conduz a casa, como eles querem dirigir a sua vida. Certamente você não quer acolher conselhos que eles lhe dão. Mas faça como um mestre. Chegou um ponto crucial. Ele precisou escolher entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus. A sua vontade, o seu desejo era não ir para a cruz. Legítimo. Ele queria viver. Quem não quer viver? Mas ele sabe que o Pai é muito mais sábio que ele, que o Pai é melhor do que ele, que o plano do Pai é melhor do que ele, do que o dele. Então ele fala: Senhor, meu Pai, o Senhor sabe como eu me sinto a respeito dessas coisas, mas faça-se a tua vontade. Honrar pai e mãe é um exercício de humildade. É o momento de nós, do topo dos nossos 15, 16, 17, 20, 25 anos. 25 anos já passou um pouquinho de estar em casa, né? Mas, vamos lá, 25 anos. Curvar a cabeça e saber que seus pais, os meus pais, já passaram por muita coisa. Já viveram muito mais do que eu. Eles já foram adolescentes, não parece, mas foram. Cometeram erros e aprenderam com esses erros. Tiveram um relacionamento com seus pais, muitos deles difíceis, e sobreviveram a isso. Eles casaram, tiveram filhos, experiências que você não teve ainda. Eles sabem o que é enganar e ser enganado. Eles sabem o que é o mundo. Eles sabem melhor do que vocês. Parece que não, mas sabem. O fato de você dominar Facebook, MSN, Android, o fato de você saber se movimentar nesse mundo, não quer dizer que você seja mais sábio que seus pais. Não há ninguém neste mundo, ninguém que esteja mais interessado na sua felicidade do que seu pai e sua mãe. Se vocês pudessem assumir um dia, 24 horas, a pele deles, os pensamentos deles, você saberia o quão comprometido com vocês eles estão. Eles estão dispostos a tudo por vocês. Absolutamente tudo. Quando eles falam para vocês, não faça, ele está dizendo a melhor coisa que pode dizer naquele momento. Quando ele está dizendo para vocês, filho, não vá por aí, ele está lhe dando o melhor conselho que ele pode lhe dar naquele momento. Ele é falho, ele erra. Ele é humano. Mas você deveria ouvir e obedecer. Ainda que o seu coração diga, passe de mim isso. Mas responda para o seu pai com alegria, responda para a sua mãe com alegria. Faça-se a sua vontade. Só o futuro poderá dizer as bênçãos que você irá colher por honrar seu pai
e a sua mãe. É difícil? Vá à cruz. Vá a Cristo. Ele, como homem, venceu a desobediência, a desonra a pai e mãe. Ele tem poder suficiente para mudar o seu coração. Ele, por sua graça, pode transformar a sua maneira de pensar. Ele pode vencê-lo nesse trono que você estabeleceu para você mesmo. E se Ele for o Senhor da sua vida, você vai entender quão mais fácil é deixar que os seus pais controlem a sua vida enquanto isso cabe a eles. Você não vai poder sair daqui e mudar isso sozinho. Eu tenho dito a minhas filhas, filhas, antes de colocar o pé no chão, faça a oração e peça, Senhor, que eu seja obediente. Porque o problema está no coração. E o coração é um campo que só o Senhor Jesus Cristo pode transformar. Filho, ao terminar esse sermão, eu quero lhe desafiar a ser um filho que dá alegria aos seus pais. Com respeito, com amor, com obediência. E quero desafiá-lo a buscar em Deus a condição para isso. Aos pés da cruz. Para ver o modelo, seguir o modelo e ser transformado pelo Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.